amazonense, a Argentina, limite aqui com a Amazônia. E vamos tentar compreender a Ana Prado dentro de um planejamento macro, de um planejamento espiritual para o planeta Terra. Porque a doutrina nos coloca, embora muitas religiões criticam o espiritismo, porque a gente não coloca Jesus como Deus, muitas religiões colocam Jesus sendo Deus também. O espiritismo diz que Jesus é um espírito, filho de Deus, como nós somos filhos de Deus. Muitas religiões criticam o espiritismo por nós não divinizarmos o Cristo, colocarmos eles numa categoria de Deus. Nós colocamos o Cristo como um espírito puro, um espírito superior, que um dia nós seremos também. E o Cristo responsável pelo nosso planeta Terra, orientado por Deus, comandado por Deus, para criar o nosso planeta e orientar as almas que habitam este planeta. Então, pense, nós, lá na época primitiva, o Cristo já nos acompanhava, enviando mensageiros dele para as diversas civilizações, comunidades, para que o ser humano, num longo processo, estivesse caminhando rumo a Deus. Porque esse é o nosso destino, caminharmos rumo a Deus. A religião é religar a criatura ao Criador. Então, a Ana Prado é um elemento muito pequeno no grande planejamento do Cristo para o nosso planeta Terra. Mas que ao compreender o papel dela, nós compreendemos também esse grande papel que é o planejamento espiritual do nosso órgão. E aí nós começamos com a transfiguração ali naquela imagem do lado esquerdo de vocês. Estão vendo lá Jesus iluminado? De Mateus 17, conta o seguinte: 6 dias depois, Jesus chamou Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou para um alto monte para poderem ficar sozinhos. Ali Jesus se transfigurou diante deles. Ele se iluminou e mudou as feições todas do corpo dele. O seu rosto brilhava como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias, espíritos já desencarnados, também apareceram diante deles e ambos começaram a conversar com Jesus. Pedro então disse a Jesus: é bom que nós estejamos aqui, Senhor. Se quiser, eu posso construir aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro mal tinha acabado de falar quando uma nuvem brilhante apareceu e os envolveu. E da nuvem também vinha uma voz que dizia: este é o meu filho, eu amo muito a ele, me dá muita alegria, ouçam. Quando os discípulos de Jesus ouviram aquilo, ficaram com tanto medo que caíram de bruços. Jesus então aproximou-se, tocando neles e disse: levante-se, não tenham medo. Cadê Andréia? Não tenham medo. Quando eles olharam, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Então, houve um fenômeno de materialização com Cristo, onde apareceu o espírito de Moisés e de Elias. Ok? E aqui do lado nós temos um fenômeno com a Ana Prado. Ela está sentada aqui, só que ela desapareceu, e a imagem dela apareceu do lado, o espírito dela apareceu do lado, como se fosse uma nuvem. Mas ela está sentada aqui e ela se desmaterializou num fenômeno raríssimo de efeitos físicos. São fenômenos de ordem espiritual, quando o mundo espiritual interfere no mundo físico. Então vocês já viram aquela história de casa fantasma, quando acende a luz sozinho, né? E acontece, vão acontecendo as coisas que são os fenômenos de efeitos físicos.
quando os espíritos interferem na matéria. Aqui, eles interferiram no corpo da Ana Prata, fazendo ela desaparecer, e ela em espírito apareceu aqui do lado, semi-materializada. E aí vamos lembrar a fala do Cristo em João. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então o que o Cristo está dizendo? Que o que ele fazia, nós podemos fazer. Se ele curou, nós podemos curar. Os fenômenos que ele produziu, nós podemos produzir. E se ele fez aparecer Elias e Moisés, por que os seres humanos não podem fazer aparecer os mortos? Ele mentiu quando ele falou isso? Ele poderia ter dito: quem crê em mim também fará obras que eu faço, exceto aparecer os mortos, exceto fazer isso. Ele não colocou exceção para falar dele. Tudo que eu faço, vós podereis fazer e muito mais, segundo alguns outros. Não creio muito no Espiritismo, porque lá em Deuteronômio, Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Ele proibiu devido ao contexto histórico e religioso da época. O povo se comunicava com os mortos para fazer fofoca, para saber, adivinhar as coisas, né, para tentar descobrir o futuro. Não tinha Mega Sena na época, se não me perguntar qual era o número da Mega Sena, essas coisas. Então Moisés proibiu. Agora, se ele proibiu a comunicação com os mortos, é porque é possível. Ninguém proíbe algo que não existe. Então, isso é uma verdade bíblica. Os mortos se comunicam. E Moisés proibiu em função de o povo não saber lidar com essas comunicações. Mas o Cristo sabia que com o tempo nós saberíamos. Nós iríamos aprender a dialogar, a lidar com os fenômenos com os desencarnados. E lá em João também, em Joel, também nós temos: nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei o meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. O Cristo estava anunciando que os fenômenos espirituais iriam acontecer no futuro. O Espírito dele ia se derramar sobre a humanidade. Ou seja, o planejamento dele, a vontade dele, de que a humanidade pudesse acreditar de que a alma sobrevive à morte. Que nós somos espíritos habitando um corpo, e que a nossa morada é a morada celeste, é a morada espiritual. E para que isso pudesse a humanidade compreender, ele sabia que um dia os fenômenos iriam desabrochar do planeta. As pessoas iriam profetizar, ou seja, os espíritos iriam se comunicar de todas as formas. E aqui é o anúncio da mediunidade que iria se espalhar por todo o mundo. E Jesus também, vamos lá em João: se me amares, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E nós sabemos que a doutrina espírita é esse Consolador prometido por Jesus, que iria justamente trazer as bases para que a gente pudesse compreender a mensagem do Cristo em níveis mais profundos e mais complexos, tirando a roupagem simbólica da mensagem dele, para entendermos melhor a sua proposta, a fim de que a humanidade avançasse de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais certa, de uma maneira mais firme, na construção do bem e da paz no seio da humanidade. E o Consolador vinha, e ele disse que esse Consolador iria lembrar tudo o que ele disse. Esse Consolador iria trazer a mensagem dele de volta
que é o Espiritismo. E como pode esse Consolador vir sem ter uma base segura, que é a vida futura? Toda a mensagem de Jesus não tem sentido se nós não cremos na vida após a morte. Não é isso? Para que amar o próximo? Para que amar o inimigo? Para que fazer o bem e a caridade? Se morreu, acabou tudo. Qual o sentido? Só há um sentido: de que a vida continua. Então a mensagem de Jesus, ela está estruturada toda na crença na vida futura, ou seja, na imortalidade da alma, de que o espírito existe e sobrevive à morte. E tem gente que acredita em Jesus e não acredita no Espírito. Como é que pode? Como é que eu posso acreditar na mensagem do Cristo e não acreditar que os espíritos podem conversar comigo? Dá para ler aí? Está pequeno também. E aqui, vou ver se eu consigo. Quem quiser ler daí para mim, pode. Tornou, pois, entrar Pilatos no pretório, chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, olha aí, mas por agora o meu reino não é aqui. Por agora. O que quer dizer com isso? Não vai ser, não é isso? Por agora o meu reino não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Jesus promete o reino dele, que um dia será aqui na terra. Aí já complica. Vamos imaginar que esse reino de Jesus, que é um reino de paz, onde não haverá guerra, fome, não haverá violência nenhuma, onde o ser humano vai viver esse amor de forma profunda uns com os outros, como irmãos. Vamos supor que esse reino será estabelecido aqui no ano 5000. Nós estamos no ano 2018. No ano 5000, depois de Cristo, tá? Esse reino estará estabelecido aqui na terra. Aí eu pergunto: nós estaremos aonde? Por que Deus não me criou quando esse reino estiver estabelecido? Por que Deus não vai me criar para vir nessa sociedade no futuro que Jesus promete, essa sociedade de paz? Quem não acredita na reencarnação fica nesse nó. Porque se não existe reencarnação, eu ia pedir para Deus: Deus não me cria no ano 2018 para passar no sufoco lá no calor, lá em Belém do Pará, entendeu? Um monte de dificuldade, numa sociedade que assalta, é violência de tudo quanto é jeito, é corrupção. Eu quero nascer, meu Deus, no ano 5000, quando o reino de Jesus estiver estabelecido na terra. Eu ia pedir para Deus, que você não iria pedir para Deus também isso. Então será uma grande injustiça se esse reino vier e não houver reencarnação. Agora, a reencarnação vai explicar que nós estamos construindo esse reino de Jesus. Nós estamos construindo. E nós viveremos no reino que nós estamos construindo. Isso não é justo, isso não é lógico, isso não é racional. Como ficaria a justiça divina quando este reino chegar na terra? Para os espíritos que viveram lá na batalha, nas guerras, onde as espadas cortavam as cabeças das pessoas. E nesse reino não vai haver violência. Quem vai habitar esse reino? Quem será? Escolhidos por Deus? Que merecimento eles têm para viver este reino? Com a reencarnação, a responsabilidade é nossa. Nós temos que construir uma sociedade melhor. Nós temos que construir uma sociedade justa.
de respeito ao outro, sem violência, sem crimes. Mas, no Evangelho segundo o Espiritismo, sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos ensinamentos de Jesus, dos seus preceitos morais, não teriam nenhuma razão de ser. É por isso os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris, infantis. Então a mensagem de Jesus se torna mais viva no nosso coração quando eu compreendo que eu sou um habitante do tempo, do passado, do presente e do futuro. E eu estarei nessa sociedade do reino dos céus que ele promete. Mas para que isso se espalhe no mundo, para que todos tenham essa crença, é preciso a certeza de que o Espírito sobrevive à morte. E aí, esse planejamento espiritual ele é complexo e grande. E o olhar que a gente possa ter, ele é muito pequeno ainda, diante da complexidade deste planejamento dos espíritos se comunicarem com a gente de uma maneira organizada, de uma maneira mais planejada. Porque os espíritos se comunicam com os seres humanos desde os tempos mais longínquos. Sempre os espíritos dos mortos se comunicaram com os vivos. Não é isso? Me diga uma civilização primitiva que não tinha comunicação com os mortos. De onde vem todo esse conhecimento indígena das tribos antigas, do poder das ervas curativas, senão dos espíritos que transmitiam através dos pajés, que transmitiam através dos médiuns, dos xamãs, o conhecimento espiritual. Mas, de uma maneira mais reduzida, os fenômenos espirituais eclodem na América em 1848, nessa casinha aqui, que é uma cópia da original, da família, uma localidade nos Estados Unidos chamada Huddersville. E nessa comunidade, Huddersville, uma comunidade agrícola, né, bem do interior, essas três irmãs começaram a se comunicar com os mortos através de batidas, ou raps, batidas. Elas brincando, ouviram os barulhos na casa, e aí uma delas teve a ideia de dizer: faz o que eu faço. Aí o espírito, imagina, né? Tinha nego correndo pela janela, tudo quanto é jeito, de medo. Mas elas, corajosas, começaram a brincar. Nessa brincadeira, foi chamando a atenção da vizinhança quando veio tanta gente querendo ouvir os barulhos. Até que alguém teve a ideia de criar códigos. E foram criando códigos para A, para B, para as batidas, e assim foi o espírito se comunicando, dizendo o que era, o que aconteceu, que ele se encarnou, que foi assassinado nessa casa. E aí foi contando a história dele. 50 anos depois, acharam os ossos dele, procuraram, não acharam uma parede falsa que tinha no porão da casa. Mas o interessante é que elas estão mais adultas, elas eram adolescentes na época, 13, 14, 15 anos. Essas meninas aqui, as irmãs Fox. Quando adultas, elas sofreram uma pressão muito grande religiosa. E elas escreveram um documento dizendo que tudo que elas fizeram era falso. E até hoje, muitas religiões usam essa carta delas para dizer que o espiritismo é falso, como elas também anunciavam que tudo era falso. Os barulhos que elas faziam eram com o joelho, era com o pé e tal. Mas devido à pressão que elas sofreram, muito grande da religião, imagina, né? Se hoje tu diz que é espírita, tu outra diz, vai de reto, Satanás. Já fala assim para ti, mas imagina em 1848. Tu dizer que está se comunicando, imagina a pressão das religiões da época. Era muito grande. E elas foram para a cidade grande e lá fizeram experimentos com ela e havia comunicações. E elas cederam à pressão e resolveram publicar uma carta dizendo que tudo era falso.
mas compreendemos na história a pressão que elas sofreram, compreendemos, logicamente, a postura delas. Não criticamos, porque imaginemos a pressão política e religiosa na cabeça delas. Né? Não é fácil. E ali as irmãs Fox que tiveram esse evento que precisa compreender esse contexto. E aqui, vamos dizer, é o início, historicamente, a gente coloca como sendo o início de uma comunicação mais racional com os espíritos, criando um código de comunicação através da empatia. Em 1873, na Europa, aparece uma médium chamada Florence Cook. E começou a produzir fenômenos também. Fenômenos de materialização de espíritos. E aqui um espírito que foi fotografado, tá, com aquelas máquinas de flash, de Albrecht, né, magnésio, que era chapa, tinha que revelar a chapa. E foi feito esses testes com esse espírito de Kate King. Aqui mais aquela mulher ali, também o espírito, o homem lá é o pesquisador, está acompanhando a pesquisa. E aqui o William Crookes, um homem que pesquisou esse espírito de Kate King em laboratório. Ela se comprometeu, Kate King se comprometeu com ele. Em 2 ou 3 anos, ela ia com frequência no laboratório dele. Ele é químico e físico britânico. Ele coordenava, cientista, autocientista na época. Respeitadíssimo. Respeitadíssimo. E ele pesquisou esse espírito, ele pesava ela, quando ela aparecia esse material, ele pesava, ele cortava o cabelo, analisava no microscópio, ele fazia pesquisa, ele era cientista. Tá? E publicou um livro que o espiritismo se tornou espírito. Ele se tornou espírito. E publicou um livro chamado Fatos Espíritas. Esse livro a gente pode comprar, até hoje ele até hoje ele é divulgado, né? Ele é editado. O livro Fatos Espíritas. Então, William Crookes. Muitos pesquisadores foram com ele, homens que não acreditavam no espírito, não acreditavam na alma, homens de ciência, altamente intelectualizados. E com a pesquisa de William Crookes, começaram a acreditar no espírito, na alma. Já não é um passo para acreditar na mensagem de Jesus? É um passo para acreditar na mensagem. Na Europa ainda, um pouco mais tarde, 1891, na Itália, médium Eusápia Paladino. Essa médium também de efeitos físicos. Apareciam os espíritos, amarravam ela na cadeira, porque havia muita gente que enganava, fazia truques para dizer que eram os espíritos. Porque eram festas, às vezes alugavam um salão, cobravam ingresso. E as pessoas iam assistir os espíritos aparecerem. E aí nisso muitos médios faziam, muitos charlatães, tinham truques muito bem feitos, e aparecia lá de repente uma mulher, um homem, e todo mundo, é o espírito, não era espírito, era enganação. Era enganação. Mas esses médios foram pesquisados por cientistas controlados, elas eram controladas, eles investigavam toda a pessoa, o ambiente, para ver se não tinha truque. E aqui é usado para 3 entidades apareceram ali. Tá? A mesa, está vendo a mesa levitando aqui? Aí, estão puxando a mesa por cima. São cientistas. São cientistas, pessoas sérias, e a mesa, piano levantava, né? E quem estudou o Eusápia Paladino? César Lombroso, um médico italiano,
médico criminalista, que não acreditava nos espíritos, até fazia graça, achando ridículo as pessoas irem ver fenômenos de espíritos. Mas de tanto insistir, um amigo dele, deu certo, a espiritualidade fez. 3 anos depois de ele receber um convite, deu de ele fazer um trabalho profissional na cidade que estava tendo as pesquisas. Olha, o Zap estava aqui. E quando ele começou a investigar, não teve outra, né? Ele viu que os fenômenos eram verdadeiros. E ele teve a graça em uma dessas sessões de pesquisa que ele estava fazendo, aparece um espírito de uma mulher e fala: César, filho meu, a mãezinha dele, e deu um beijo nele. Imagina a emoção, né? Imagina um avô, alguém desencarnado que aparece para a gente e dá um beijo, né? Quem pesquisou é a Osaka também, Alexandre Akizakov, tá? Estudioso dos fenômenos parapsicológicos, também da área da ciência, se tornou espírita também. Muitos desses pesquisadores, eles foram orientados pelas universidades, dizer assim, vão investigar esses fenômenos e mostrem que a ciência tem razão e desmascarem que tudo isso é fraude. Eles iam pesquisar e dizer assim, rapaz, não é fraude, é verdade. E faziam um relatório científico e diziam que era verdade. E se tornaram espírita. Alexander Akizakov escreveu um livro, Animismo e Espiritismo, que ainda temos à venda, ainda é divulgado. São livros mais antigos. E no Brasil, aqui no Pará, surge a nossa médica. Vejam que ela não está isolada, por mais que o Pará, em 1920, estivesse isolado do Brasil, né? Um isolamento imenso. Hoje já nos sentimos isolados, imagina em 1920. Mas o fenômeno aqui está dentro de um contexto maior. Deu para perceber? De um planejamento de Jesus. Eusápia, trabalhadora de Jesus, reencarnou com o dom de sair do seu corpo uma energia, ectoplasma, chamada ectoplasma, que dá as condições dos espíritos manipular essa energia para produzir os fenômenos de efeitos físicos. É graças a essa energia que está no que todos nós temos. A diferença é que Eusápia tinha em abundância. Então toda vez que vocês entraram numa casa, assim, de vez em quando batem a porta aqui, tem espírito que liga a luz, é porque tem algum médium de efeito físico por perto, ou dentro da casa, ou por perto. Eles usam a energia do médium para poder agir na matéria, para poder agir, para as coisas se mexerem. É preciso uma ação física, porque o espírito está numa outra dimensão. O espírito não consegue vir aqui com a mão dele e fazer isso aqui. Ele precisa de uma matéria, de algo material. E essa energia é a ponte que liga o espírito à matéria para ele poder agir sobre a matéria. Para ele ocasionar um fenômeno. Uma trabalhadora nossa aqui na época de adolescente, na nossa juventude, eu lembro, que ela começou médium, por isso que ela está aqui, está trabalhando com a gente, né, nessa casa, e o espírito perturbava ela. Eu ia dizer assim, Clóvis, eu me chamava de Júnior, né? Foi Júnior, né? Os espíritos ficam perturbando lá em casa, eu nem digo para eles. Acende a luz, apaga a luz. E uma última ela me disse assim, que eu fiquei assim, impressionado, né? Ainda mais que nessa época eu gostava de estudar os fenômenos. Ela dizia que o ventilador mexia e chamava o nome dela. Assim, Meire. Imagina você achando o teu nome, você ia correr, não, Meire. Firme, diz assim, não, eu estou estudando espiritismo, não tenho medo.
e orava pelo irmãozinho, né? Chamando o nome dela. Então, é um fenômeno de efeito físico, de voz direta, que Eusápia também produziu esses fenômenos. É quando os espíritos materializam a voz. Viu com Jesus? Este é o filho meu. Uma voz apareceu. Esse fenômeno de voz direta, que é chamado fenômeno de voz direta, quando uma voz vem do além, isso acontece muito. Né? Lógico que a gente se engana também. Nem a voz que está te chamando, né? Que te chama o nosso nome, às vezes. Tem muita ilusão nisso daí. Mas existe o fenômeno da voz direta. E a Eusápia produziu esses fenômenos aí. O espírito de João, materializado, que é um dos espíritos responsáveis por esses fenômenos, estava muito presente nesses fenômenos. Aqui, lembra que Jesus saiu de uma nuvem luminosa, apareceu, depois sumiu Moisés e Elias? Nas fotos de materialização é muito comum aparecer uma nuvem brilhosa. Lógico que o potencial do Cristo é uma coisa que ninguém tem. Ele tinha um poder de manipular as energias como nenhum outro médico tem. Então, aqui é um marinheiro que apareceu, tá? Chamava ele de marinheiro. Maruja aí, materializou a filha dele no Pará. Aqui, os espíritos vinham, faziam impressão digital e as pessoas responsáveis em Belém pela catalogação das digitais, identificação, estavam presentes, pegaram a digital, foram lá no catálogo da polícia, lá do serviço público, e identificavam que eram digitais de pessoas que já tinham morrido há 20, 30, 40, 50 anos. Impressão digital. Quem confirma isso? Pessoas de Belém, da época, que eram conhecidas, respeitadas. Eram pessoas sérias, médicos, muitos médicos, professores, doutores. Flores que foram colocadas na parafina quente, era colocado um balde de parafina quente, tipo uma cera bem derretida, e um balde de água fria. O espírito pegava uma flor, fazia aparecer a flor, colocava a flor no balde de parafina, ela vinha toda cheia de cera, colocava no balde de água fria, fazia a flor desaparecer e ficava o molde da flor. Não tem um artista plástico que consiga fazer em cera a perfeição disso daí. Porque isso é um molde vivo. Quem vai meter um pé numa cera quente? Vai ter doido que vai meter o pé na cera quente, vai meter o pé lá no balde frio. Vai ter. Agora eu quero ver esse doido tirar o pé da cera e ficar o molde. Não tem como. Vocês podem ver que aqui parece uma bota, não dá para perceber daí? Porque o espírito colocava o pé, veja os detalhes até das artérias, das veias, colocava o pé na água fria, depois o espírito desaparecia. Ficava um vácuo, um buraco aqui dentro, porque o que estava preenchido desapareceu. Ninguém consegue fazer isso, porque se você colocar o pé, não tem como tirar, você vai quebrar toda o molde de cera. Existe prova mais cabal, mais verídica do que isso? Mas milhões de seres humanos ainda não acreditam. Não acreditam. Se não acreditam, tem dificuldade de compreender a proposta de Jesus. Pode até dizer, sou religioso, acredito em Jesus, tudinho, mas não acredita. Não tem compreensão dessa imortalidade, não tem compreensão da proposta de Jesus para nós. Até porque eles não acreditam no futuro. Para eles ninguém volta mais. Ninguém volta. E aí fica difícil compreender o contexto da mensagem de Jesus na sua profundidade. Aqui o maestro
que conseguiu fotografar o Ettore Mosio, tá? Ele que, porque tinha as sessões que eu usava, mas ninguém conseguia fotografar, porque quando dava aquele na pólvora, dava um efeito luminoso e não conseguiam fotografar os espíritos. E ele foi pesquisando até encontrar a dosagem certa de magnésio, de pólvora, para poder ter um efeito e a imagem sair na chapa fotográfica depois de revelada. Então foi uma pesquisa, ele teve que pesquisar e ele conseguiu fazer isso, fotografar. Aqui numa das reuniões, umas 70 pessoas para assistir. Muitas pessoas iam assistir e depois assinavam um documento dizendo que o que viram era verdade. E era toda uma cautela para que não fosse mentira. Aquilo ali não era manobra de alguém, era feito todo um controle. Tá? Aqui algumas pessoas, tá? Senador Virgílio de Mendonça, paraense, senador. Antônio Sherman, diretor do Estado do Pará, o jornal Estado do Pará. João Alfredo Mendonça, secretário da Folha, que é outro jornal. Doutor Nogueira de Faria, primeiro prefeito. Deputado Apolinário Moreira. Doutor Renato Chaves, Renato Chaves. Está lá, comprovando a digital, comprovando que aqueles fenômenos eram verdadeiros. Então, não eram espíritas para inventar uma mentira. Eram pessoas que algumas viraram espíritas depois, outras não. Mas confirmaram que eram os espíritos que estavam lá. Eram os espíritos que ali estavam. Aí, no dia 20 de maio, a Folha do Norte publicou as fotos dos fenômenos e colocou como título: Fenômenos Espíritas, um habitante do além fotografado nesta capital. Tipo liberal, primeira página. Habitante do além. Aí era gente metendo pau nos espíritas e haja perseguição. O Estado do Pará, outro jornal, também no mesmo data, o Espiritismo em Belém, uma fotografia transcendental. Era o título do jornal, pregando as imagens. Vejam que diante de todas essas provas, o ser humano ainda é dúvida. O ser humano ainda é dúvida. Porque é uma característica nossa. Falta esse amadurecimento intelectual e o amadurecimento emocional. A gente compreender esses fenômenos como sendo fenômenos que estão presentes com Jesus. Com Jesus. O Cristo ordena esses fenômenos. Cristo coordena e coordenou todos esses fenômenos do passado. Aí fala assim: mas Clóvis, por que não tenho materializando aqui no centro dos espíritos? Por que não acontece mais isso? É muito raro hoje ter médicos assim. Mas essa fase já passou. Nós estamos numa nova fase do Espiritismo. Foi preciso todos esses médicos para que o Consolador tivesse bases científicas, para que as pessoas acreditassem na proposta do Espiritismo. Porque quando o Espiritismo fala dos espíritos, ele prova que os espíritos existem e se comunicam, como mostramos algumas provas para vocês aqui. Então, todo esse trabalho da Ana Prado, da Elzada Paladino, de Florence Cook e as médias que trabalharam com Kardec, todos esses médios foram para dar uma base científica para a doutrina, para dar a segurança do conhecimento, de que o que o Espiritismo fala, ele prova, tá? Estão aqui as provas. Provas até hoje catalogadas, registradas e arquivadas, provas científicas. Pensa numa universidade, botar um grupo de pesquisadores e dizer: vão lá com a Elzada Paladino e façam a pesquisa e mostrem que tudo é uma farsa.
traga um relatório. Eles iam, voltavam com o relatório dizendo que era verdade, que é a universidade. Porque ainda não amadurecemos o intelecto ao ponto de unir o coração com a razão. O orgulho humano, o orgulho do ser humano, impede de que ele veja esses fenômenos como naturais e que são coordenados por Jesus. Simplesmente, por isso que não há necessidade, simplesmente para eu acreditar que existe vida após a morte. Eu nunca vi no espírito essas condições de fotografia materializado na minha frente. Eu nem preciso ver para acreditar. Não preciso. Eu posso ter encontrado na rua alguns espíritos e falado com ele, mas sem saber que espíritos. Porque acontece muito isso. Eles aparecem de tal forma, tão naturais, que a gente nem se percebe que é um morto falando com a gente. Isso acontece muito. Lembrando um fato em Coraci que aconteceu, uma escola de Coraci famosa lá, Coraci, em que o avô pagava a mensalidade do filho, do neto, da escola. O avô desencarnou e a escola ficou sem pagamento. Os pais, não eram espíritas, foram na escola, depois de arranjar um dinheirinho, né? Às vezes aqui o avô ajudava, foram lá pagar a mensalidade. Quando eles foram pagar, vê quanto está atrasado aí, porque já está pago. Quem pagou? O avô tem que pagar toda a vida. Aí o povo se tremeu tudo. Quem? Você é espírita e é tanto que, né? Que maravilha. Será? Será que a gente ia se tremer? Ficaram, quando mostraram a foto, foi esse que ele pagou atrasado. Não vão orar e dizer, vou vir pagar minha escola. São casos excepcionais. Merecimento. São casos esporádicos, que tem várias causas, vários motivos. Um deles é que a gente possa ouvir esses casos e confirmar ainda mais de que o espírito sobrevive à morte. E ele continua amando e se preocupando em futuro. É isso. E para a gente terminar, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver esse texto. O Espiritismo, que é tudo isso, toda essa construção, todos esses médios, foi para dar base para o Espiritismo, né? E lá no Evangelho diz: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis. Se não tivesse esses moldes, se não tivesse essas aparições, ele não ia dizer isso, provas irrecusáveis. Da onde essas provas irrecusáveis? Daí as provas. Isso são algumas que eu trouxe. Provas irrecusáveis. A existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra, que é o Espiritismo, esse mundo, não mais como sobrenatural, fantasma, é o morto. Não é mais sobrenatural. Mas, pelo contrário, como uma das forças vivas, incessantes e atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos. E, por essa razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Quando o pessoal diz, que maravilhoso, que fantástico. Não, o Espiritismo explica, ele compreende esses fenômenos. Essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda
a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento, no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em ninguém. Kardec não é a personificação do Espiritismo, porque ele é produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todas as partes da terra e por inumeráveis multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de uns seres coletivos, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo ao homem o tributo de suas luzes para fazê-lo conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Os Espíritos trouxeram para nós como é o mundo espiritual. Veio revelar para nós como é esse mundo. Da mesma maneira que disse o Cristo: eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Também diz o Espiritismo: eu não venho destruir a lei cristã, nós não viemos destruir o cristianismo, mas dar-lhe cumprimento. De nada ensina contrário aos ensinamentos do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir na época predita o que o Cristo anunciou, o Salvador prometido, e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo. O Espiritismo é obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou a regeneração que se opera e que prepara o reino dos céus sobre a terra. O reino dos céus sobre a terra que o Cristo prometeu vai acontecer. O Espiritismo é um elemento para que isso se concretize. O Espiritismo não traz para si essa responsabilidade de transformar o planeta, mas sim de abrir as luzes das consciências para a mensagem de Jesus, como as outras religiões fazem também. Só que o Espiritismo faz de forma científica e comprovando aquilo que veio ensinar. Ana Prado, portanto, é uma servidora do Cristo, tá? Que fez isso aqui porque ela era muito criticada, tá? Só faltava apanhar na rua, dizendo que ela era obra do demônio, essas coisas todas, né? Para poder mostrar para os paraenses e para o mundo, porque os fenômenos dela foram registrados, foram para a Europa, saíram em revistas e jornais de ciência, foi divulgado no mundo todo o que nós vimos aqui, levando aos corações a certeza de que a vida após a morte é uma realidade. Quem não acreditar, quando eu morrer, eu vou lá na casa de vocês, mostrar a minha mão e dizer: essa minha mão. Brinca. Maravilha, né? A doutrina traz essa segurança, enche o nosso coração de esperanças, né? Um futuro melhor. Então, é a luz que vai clarear nosso caminho, nos trazer a mensagem de Jesus de uma forma mais compreensível, simples, né? Nos fazendo ver a possibilidade que temos, né, de conduzir os nossos destinos. Né? Nós somos os condutores do nosso destino. Então isso é maravilhoso, saber que Deus nos permite a todos nós, através do nosso livre-arbítrio, usado com consciência, né, e pautado nas recomendações de Jesus, né, nós fazermos o nosso caminho, construirmos o nosso futuro, nossa felicidade está em nossas mãos.
Então vamos agradecer mais uma vez, nós só temos a agradecer a Deus e a Jesus por estarmos aqui, pela permissão de estarmos aqui, todos nós, buscando a luz de Jesus, através dos esclarecimentos espíritas, essa oportunidade, Senhor, maravilhosa, que Tu nos concedeu a todos, de sabermos de onde viemos, qual a finalidade de estarmos na Terra, encarnados, para onde vamos, sabendo que somos cidadãos do mundo e que podemos nos ajudar a todos, nos amparar, nos confraternizar através do perdão, da tolerância, de todas as virtudes que temos, Senhor, o potencial do nosso espírito. Muito obrigado, Jesus. Nos dá força, nos dá coragem, para que possamos vencer a nós mesmos, identificando aquilo que temos que melhorar, para podermos avançar cada vez mais, Senhor, nesse caminho que nos permite. Principalmente, Senhor, compreendendo o nosso papel dentro da família, junto aos nossos irmãos,